Graça e paz, meus irmãos, amém. Que bom nós podermos estar nessa noite da fé juntos, em torno da palavra do nosso Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Nós vamos continuar falando, porque nós começamos no dia de ontem, na tarde da fé, falando sobre as etapas do crescimento espiritual. Amém? E eu convido você a ver essa parábola nesta noite sobre um outro aspecto. Amém? Geralmente nós vemos assim, cada solo como um tipo de pessoa. Mas nós sabemos, irmãos, que na nossa vida espiritual, nós nascemos de novo no nosso espírito. E nós precisamos viver um longo processo, chamado processo de santificação, para nós passarmos por transformação e mudança, até nós chegarmos a produzir frutos e frutos com perfeição. Então, ninguém já nasce um solo maravilhoso, assim, tudo prontinho, arrumadinho, já nasce produzindo fruto, Então, nós precisamos passar por algumas etapas. E nós precisamos entender que umas pessoas vencem essas etapas e outras não vencem. Esse é o ensino principal de Jesus. Quando ele mostra ali algumas pessoas que empacam naquela etapa. Ela não vence aquela etapa. Ela não progride naquela etapa. E isto é muito sério, E o Senhor Jesus Cristo, então, vai nos revelar, vai nos ensinar nesta noite como nós podemos ter esse crescimento, passar por todas as etapas do crescimento espiritual. Então, nós vamos ler primeiro Mateus capítulo 13, de 1 ao 9, e depois nós vamos ler a explicação também que Jesus dá dessa parábola. O Senhor diz assim, Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Porém, como não era profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nós estudamos no dia de ontem. Se você não ouviu a pregação de ontem, vale a pena você ouvir. De que o primeiro ensino de Jesus, que está, na verdade, nessa sequência da leitura, do versículo 10 até o versículo de número 17, é que existem dois tipos diferentes de ouvintes. Os que desejam ouvir e entender as palavras de Jesus, e daí Jesus lhes dá revelação, lhes dá entendimento, lhes dá olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que ouçam e entendam, vejam e compreendam. E existem aqueles que não querem ouvir as palavras de Jesus. E agora nós vamos estudar a própria explicação da parábola que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Amém? O Senhor Jesus Cristo vai e explica. Então, o primeiro tipo de solo, ou o primeiro tipo de etapa que nós passamos quando nós ouvimos a palavra, e a primeira barreira que nós precisamos, então, é vencer diante das palavras do Senhor. O Senhor vai começar a nos explicar aqui no versículo 19, mas vamos ler o 18. O Senhor Jesus Cristo diz assim, atentai, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Querido, o que ouve e não compreende. Então, nós já falamos extensivamente sobre isso ontem na quarta-feira. Por que muitas vezes a pessoa ouve e não compreende?
Irmãos, aqui, você precisa entender que você precisa desejar compreender a palavra de Deus. Se você se permite, né? Porque muitas vezes Satanás ele não consegue te barrar de você ouvir a palavra de Deus, mas ele vai tentar naquele momento que você está ali ouvindo a palavra de Deus, ele vai tentar te barrar de todas as formas. Ele vai tentar fazer sua mente voar em outra coisa. Se o culto é presencial, você está com o corpo aqui, mas está com a cabeça lá longe, né? Se é online, você, naquela hora da pregação, você se distrai, pensa em qualquer tipo de coisa, né? Ou então, você no seu coração já é um daquele solo, assim, totalmente desinteressado. E o Senhor Jesus Cristo é muito claro. E nós precisamos entender isso, irmãos. Se mediante a palavra do Senhor nós não temos um desejo de ouvir e compreender, o Senhor não vai nos dar entendimento. E o que vai acontecer é que o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Então, aquela palavra nem gera salvação para quem precisa de salvação, nem gera fé no coração para quem precisa de fé, nem gera crescimento espiritual para quem precisa de crescimento espiritual. Nada acontece nesse tipo de solo. E é interessante que é aquele segundo grupo, aliás, que nós falamos na quarta-feira. Por quê? Porque esse tipo de solo é um solo à beira do caminho. Você já viu assim nos carreadores, né? É aquela terra socada, batida, não é uma terra fofa. Não é uma terra própria para cair uma semente, né? Então, queridos, você precisa vencer essa primeira etapa. Você precisa perder essa dureza, porque o capítulo 13 mesmo, no versículo de número 15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouvem. Então, se o seu coração é como esse solo, uma terra dura, por quê? Porque você ouve de mau grado. Então, sempre vai vir o maligno e vai arrebatar a palavra. Então, a primeira coisa que você precisa vencer na sua vida cristã, tanto para nascer de novo, você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Então, você tem que desejar entender. E para você continuar crescendo, você precisa deixar de ser um coração duro, que ouve de mau grado, que não deseja compreender as coisas de Deus. Você precisa ter fome e você precisa ter sede. Amém? Porque aqueles que não vencem essa etapa, irmãos, eles continuam essa terra. Eles podem até vir na igreja para receber uma bênção, na tarde da fé, na noite da fé. Eles podem até vir para receber uma oração, mas assim, irmãos, ouvem e não compreendem, e também não fazem questão de compreender. Eles estão buscando a Deus por outras coisas. Amém? Então, você precisa vencer essa primeira etapa na sua vida em nome de Jesus. Você precisa ter fome, você precisa ter sede, porque isso é que quebra essa dureza deste coração e faz com que você possa ir para a etapa seguinte. Amém? O segundo tipo de solo, ou a segunda etapa do seu desenvolvimento, você vai encontrar a explicação ali no versículo de número 20, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse segundo tipo de solo, querido, ele já venceu a primeira etapa. Ele deu ouvidos. Ele não deixou o maligno roubar a palavra. Ele deu ouvidos à palavra. Ele foi convencido. Gerou uma planta. Só que a hora que a planta começa a crescer na nossa vida, irmãos, porque o que nós nascemos de novo é no nosso espírito, nossa alma está cheia de coisa para ser liberto, para ser curado, nossa vida está cheia de coisa para mudar e para ser transformado, irmãos. Efésios fala que você não pode ficar mais com aquela roupa velha, suja do pecado.
Ou então, no sentido assim, sabe? Quando você quer botar aquela roupa 38, você já está usando 44? Não cabe. Aquilo não cabe mais para você. Então, se você nasceu de novo, uma vida torta, o pecado, a ira, tantas coisas, né? E aí o Espírito Santo já começa, nesse momento, a mostrar para cada um o que cada um precisa vencer. Então, querido, esse mau gênio, essa língua faladeira que fica falando e criticando e falando mal. Então, assim, essas coisas, irmãos, não cabem mais para o nascido de novo. Mas a plantinha começa a crescer, a sua vida espiritual começa a crescer e ela precisa fazer raízes profundas. E logo ela acha pedra. Então, em nome de Jesus, você precisa retirar essas pedras. Você não pode continuar na falta de perdão, irmão, irmã. Com esse coração amargurado, rancoroso, sempre se lembrando do que aconteceu. Irmãos, enquanto nós estamos na face dessa terra e existem pessoas de carne e sangue morando conosco na nossa casa, trabalhando conosco, congregando conosco na mesma igreja, você tem que saber que vai haver problemas e precisa haver perdão. A palavra do Senhor em Colossenses é muito clara. Alguém tem motivo de queixa contra outro? Se a resposta for sim, então perdoem-se. Irmãos, tem que ser estabelecido o perdão. E às vezes as pessoas empacam e não arrancam essas pedras. Pessoas com falta de libertação. Irmãos, pessoas que estão aprisionadas em vícios, em cadeias espirituais. Tanto emocionais como espirituais mesmo. As pessoas são prisioneiras de vícios, são prisioneiras de maus hábitos, têm opressões espirituais, são pedras. Irmãos, como que você vai crescer? Como que a raizinha, né, vai enfincar lá terra abaixo e se tornar uma planta forte? Então, no nome de Jesus, nós precisamos arrancar essas pedras. E isso é o processo de santificação, é transformação, é mudança. Mas, irmãos, Jesus aqui diz que muitos, eles só passam pelo novo nascimento, eles só dão ouvido, se deixam convencer, arranca aquela dureza, né, de coração, que eu sou bom, que eu não preciso, que eu vou receber salvação por mérito. Não, ele deixa ser convencido, daí ele recebe a palavra com alegria, né? E deixa eu te dizer, ninguém nasce de novo sem alegria, irmãos. Todos nascem de novo com alegria. A palavra diz que há festa no céu. E você que já passou por essa experiência de entregar o coração para Jesus, você sabe que é um momento marcante, emocionante na sua história. É um divisor de águas, é um momento de grande alegria. Só que, querido, você não pode empacar só nisso. Tem que tirar essa pedra em nome de Jesus. Precisa haver mudança. Então, aceite o discipulado. Amém? Aceite esse processo que o Senhor vai começar a mostrar para você onde está errado. E em vez de você ficar se defendendo e acusando os outros, deixa Deus mostrar o que está errado e mude. Passe por transformação, arranque essas pedras, amém? Em nome de Jesus. Então, existe ainda um terceiro tipo de solo, né? O terceiro tipo de solo está lá no versículo de número 22. Que diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus irmãos, uma vez que você já recebeu, venceu, desejou ter revelação de quem é Jesus, entendeu que Ele é o Filho de Deus, nasceu de novo, daí recebe com alegria, aí vira uma planta, aí começa, né, a crescer, a formar raízes. Aí então, se você formou raízes, querido,
você venceu aquelas pedras, foi removendo, foi deixando o Espírito Santo limpar, remover aquelas pedras, você vai estar pronto para querer produzir fruto, né? Aquela planta está crescendo ali, vai chegando a hora dela ser frutífera, e Jesus vai falar assim, agora você vai passar por uma outra prova. A prova, meus irmãos, de ser seduzido, ser sufocado, Jesus usa esse termo, pelos cuidados dessa vida e a fascinação das riquezas. E muitas pessoas não vencem isso e se tornam infrutíferas. Irmãos, que coisa triste. Os espinhos falam do sufocamento, e é aqui onde nós encontramos o pessoal muito ocupado. Irmãos, é um coração muito ocupado. Ele está ocupado com ganhar dinheiro, ela está ocupada com a beleza, eles estão ocupados com a família, eles estão ocupados com os amigos, eles estão ocupados com os filhos. Os jovens estão ocupados com os seus sonhos, estão ocupados com os estudos, estão ocupados com tudo, mas estão invertendo as prioridades. Esquecem que Mateus 6,33 diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que Deus sabe que são importantes também para você, elas te serão acrescentadas, irmãos. Acrescentadas, pensem que bênção de ser acrescentado, não ser você buscar em primeiro lugar essas coisas, ser você passar pela experiência de buscar o reino de Deus e a implantação desse reino em primeiro lugar, e a sua justiça, a sua retidão sendo feita na sua vida e você produzindo o fruto que o Senhor quer. E aquilo que você precisa, de repente, vem nas suas mãos, é acrescentado. Irmãos, que coisa! É assim, nosso coração é tentado muitas vezes nisso. E muitos não produzem frutos. E, querido, deixa eu te dizer, você vai precisar produzir o fruto do Espírito, você vai precisar produzir frutos no seu ministério, nos seus dons, no exercício dos talentos que Deus deu. Deus deu dons e talentos a cada um. E na implantação do reino, nesse reino que Deus manda a gente buscar em primeiro lugar, a igreja só cresce, o reino só avança sobre a sociedade, irmãos, quando cada um usa o seu talento, o seu dom, frutifica. Então, em nome de Jesus, não se torne esse solo infrutífero. Eu nasci de novo, eu venci a etapa da dureza do meu coração, daí eu fui tirando as pedras, mas de repente eu distraí e eu me tornei infrutífero. Porque o meu coração começou a ter outros sonhos. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ganhar esta visão. Amém? A visão de buscar em primeiro lugar o reino e de ter esta fé, de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, viva essa experiência, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. As coisas simplesmente vêm na sua mão. Você, às vezes, não consegue dar conta de tantos detalhes, de tantas coisas, mas Deus coloca pessoas para dar conta para você, Deus abre portas, Deus te ajuda de forma assim miraculosa. Amém? É você buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas te sendo acrescentadas. E existe ainda um quarto tipo de solo, uma quarta etapa. E nós precisamos entrar nela. E está aqui no versículo 23. Quando diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você vence a primeira etapa, vence a dureza, você quer conhecer sobre a revelação de Deus, você quer ter uma revelação e tem. Você deixa Deus limpando e arrancando as pedras. Você vence esses espinhos, você busca Deus em primeiro lugar e agora você começa a frutificar. Começa a frutificar. E aí, meu irmão, você que já está frutificando, saiba
que você sempre pode produzir mais. Amém? Nós sempre podemos produzir mais, não na nossa força, irmãos, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É no poder do Espírito Santo. Ele é quem pode aumentar essa produção, essa capacitação, mas sabe, queridos, também nós precisamos adubar essa terra. Nós sabemos que quanto mais nós buscamos a intimidade do Senhor, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais ela é regada, né, irmãos, com o Espírito Santo, com a adoração, quando nós somos fiéis nas disciplinas espirituais, é um solo mais forte, é um solo mais fértil. Ele começa numa etapa produzindo 30, mas ele avança e ele vai produzir 60. Meu Deus, e no nome de Jesus, o Senhor vai nos ajudar a sermos mais fortalecidos ainda na fé e a sermos mais praticantes ainda, né? Uma vida piedosa, uma vida voltada para o Senhor, e nós vamos chegar, com a graça de Deus, a produzir a 100 por 1. Amém? Queridos, mas nós não podemos nos acomodar. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra que nós precisamos crescer e não parar. Querido, não pare na sua vida cristã, não fique acomodado. Sabe, só tem um que quer que você fique acomodado, que é Satanás. Mas tem alguém que se alia a Satanás, muitas vezes, que é a nossa carne. É a nossa alma com o nosso corpo, que a Bíblia chama de carne. Tá? Porque, sabe, irmãos, o Senhor, nesse processo de limpeza, de arrancar, muitas vezes Ele precisa nos confrontar, Ele precisa mostrar onde estamos errados, nossa alma precisa ser negada, tem que ir para a cruz. Tem que haver morte, às vezes, dos nossos desejos e de alguns sonhos na nossa vida que não são de Deus. E nós, queridos, precisamos entender que a vida cristã é gloriosa. Nós temos que crer que o que Deus tem para nós, os sonhos de Deus, irmãos, eles são maravilhosos e perfeitos. São caminhos muito maiores, muito mais elevados. São coisas, a palavra do Senhor diz que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, então nós temos que ser fiéis aqui nesta vida e cumprir aqui nesta vida, porque nós já vamos começar a ser realizados e felizes aqui, porque lá nas cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, a doutrina ali é muito clara. A vida eterna começa aqui na terra, começa com o novo nascimento. E a vida eterna, sabe o que é? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. É conhecer o Senhor Jesus, e a palavra diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Então, conhecer ao nosso Senhor cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, queridos, eu quero fazer um apelo ao seu coração neste momento. Que no nome de Jesus, nós estejamos dispondo as nossas vidas agora. E nós estejamos assim perguntando para o Senhor, Senhor, em qual etapa dessa que eu estou? Né? E deixa eu te dizer, quando a gente vai estudar isso aqui, alguns teólogos fazem até a seguinte colocação: em uma área da sua vida você pode estar mais avançado, em outra área você pode estar mais atrasado. Então, uma área da sua vida pode estar em uma etapa. Às vezes no seu relacionamento conjugal, familiar, você já está mais adiantado, você já venceu mais. Mas aí lá na sua vida espiritual, ou lá na sua vida profissional, e tudo isso, amado, toda a sua vida importa para Deus. Deus não quer desenvolver só a sua vida espiritual. Porque Deus quer desenvolver você como um todo. Como um todo você passa por essa etapa. Às vezes, em um aspecto você cresce, em outro você está empacado. Então você precisa pedir para o Espírito Santo, nessa noite, mostrar para você onde você está nessa parábola. E em qual área da sua vida o Espírito Santo quer mostrar aquilo.
Porque daí, meu irmão, mediante esse convencimento maravilhoso, mediante você ter ouvidos para ouvir, irmãos, e é uma coisa tremenda, porque aqui o Senhor fala, né, ali em Mateus 7, que nós estávamos lendo sobre a porta estreita, quem tem ouvidos para ouvir, então nós precisamos de ouvidos para ouvir. Esse texto todo aqui está falando de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que foi o que nós pregamos ontem. Então, em nome de Jesus, vamos pedir para o Espírito Santo, para Ele nos mostrar agora, se você tiver a liberdade, puder, né, fechar os seus olhos. Peça para o Senhor, fala, Espírito Santo, som do meu coração, som da minha vida agora, Senhor. Mostra para mim em que etapa eu estou. Nessa área específica que o Senhor quer tratar nesse momento. Porque, irmãos, Deus não trata tudo de uma vez, nós não suportaríamos. Mas isso que Deus tem falado com você, seja um relacionamento com a esposa, com o marido, seja com o filho, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida de leitura bíblica, seja lá uma encrenca no trabalho que você tem, seja uma dificuldade com alguém no corpo de Cristo, seja o que for. Deixe o Espírito Santo agora convencer você. E peça para o Senhor mostrar em que fase que você está. O que o Senhor deseja? Onde o Senhor está mostrando nessa etapa que você está? E, querido, peça agora para o Senhor que haja força, ânimo, vigor na sua vida para que você vença. Porque o Senhor Jesus Cristo está mostrou muito claramente nessa parábola, pessoas que empacam, pessoas que param, pessoas que enfrentam aquela dificuldade e não vencem. Irmãos, isso existe. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando essa realidade. Mas Ele nos mostra essa realidade para que a gente entenda que é possível vencer. Que Ele quer que a gente passe de uma etapa para outra. Que nós precisamos crescer, amém? Então, no nome de Jesus, pede para o Senhor, Pai, som do nosso coração agora. Som das vidas, Senhor. E nós te pedimos agora, no nome de Jesus, que haja o convencimento do Teu Espírito Santo. Que os olhos espirituais possam ser abertos agora. Meu Deus, para ver como o Senhor vê, que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê nessa área. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos todo engano, toda dureza de coração. Nós rejeitamos, Senhor, tudo isso. É que muitas vezes são as pedras na nossa vida e que às vezes nós não queremos tratar, não queremos resolver. Nós rejeitamos, Senhor, essa aversão da nossa alma a não querer ir para a cruz, não querer resolver o seu problema, não querer buscar cura, não querer buscar libertação. Deus, nós não aceitamos também, Senhor, que sejamos engolidos por uma agenda maluca. Senhor, por desejos de riqueza, por cuidados desta vida, por aquilo que a sociedade impõe que um homem e uma mulher de sucesso deve fazer. Senhor, e também no nome de Jesus, nós não queremos parar em 30, nem em 60, nós queremos produzir a 100 por 1. Então nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, convence agora. Meu Deus, como nós oramos no dia de ontem, meu Deus, que haja um espírito, uma voz profética tão forte do Teu Espírito Santo a falar nesse coração agora, que as pessoas sejam despertadas, quando a Tua palavra diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós determinamos agora que todo esse sono espiritual, esse sono da morte que vai conduzir esta vida a não vencer esta etapa, a ficar paralisada, a perder a sua vida, a sua produção, a sua salvação, em nome de Jesus, que esta vida seja acordada agora, que esse sono seja dissipado agora, que esta pessoa seja despertada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus, e cria, Senhor, um exército que frutifique, vidas que dão fruto, que operam os dons,
que operam, Senhor amado, nos frutos, nos relacionamentos, que os nossos relacionamentos sejam banhados com o fruto do Espírito Santo. Que nós estejamos praticando os frutos do Espírito em casa, no trabalho, na igreja. E que nós estejamos também operando os dons espirituais em casa, no trabalho, na igreja. E por onde o Senhor nos levar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se firme nessa busca, meu irmão. Busque vencer em cada etapa em nome de Jesus. Amém? Querido, nós vamos agora orar. Tá? Nós vamos orar de uma forma assim geral, por todos os problemas, e depois nós vamos recolher esses pedidos do chat e vamos estar orando de forma específica pela sua vida. Amém? Então, você que precisa de um milagre, libera agora a sua fé. Você que precisa de um milagre para alguém, libera agora a sua fé. Amém? Nós vamos orar, concordar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela tua fidelidade. O Senhor é um Deus fiel. Ó Deus fiel e justo, nós colocamos, Senhor, as vidas diante do teu altar. E mais uma vez nós colocamos a nossa cidade, nós colocamos as pessoas que estão com esse Covid-19, e nós clamamos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Nós clamamos o fortalecimento do Senhor sobre suas vidas. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, derrama um bálsamo de cura sobre elas. Pai, e de uma sorte que elas tenham o favor do Senhor, enquanto estão doentes e possam se recuperar, Pai. Prontamente, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, também pelos demais enfermos. E no nome de Jesus nós determinamos que toda esta operação dessas enfermidades vão agora cedendo o seu poder em nome de Jesus. Nós repreendemos o poder dessas enfermidades e determinamos que este mal sai em nome de Jesus. Pai, nós colocamos todas as demais necessidades, cada uma colocada especificamente. Essa pessoa está pedindo algo específico ao Senhor. E nós te pedimos agora, Pai, contempla do teu trono da graça. A tua palavra diz que nós devemos adentrar diante do trono da graça, para que nós estejamos alcançando esse favor. Pai, então, no nome de Jesus, que essa vida alcance esse favor. E, Pai, se não é exatamente aquilo que ela está pedindo, que é o melhor que o Senhor tem para a vida dela, então, meu Deus, que o Senhor comunique com esta vida, que o Senhor mostre para esta vida, que haja um alinhamento, Pai, no nome de Jesus, entre a vontade do Senhor e a vontade desta vida, e que esta vida esteja abandonando a sua vontade para abraçar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, e que ela se regozije no Senhor, que ela se regozije naquilo que o Senhor quer fazer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui. Que você tenha um resto de semana abençoado. Você, a sua casa. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde e te encha da sua paz. Em nome de Jesus.